Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão no dia de hoje? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a minha música, porque ela fica muito alta e minha voz fica baixinha. Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Espero que todos estejam bem. Começar essa segunda-feira, né? Hoje é segunda? Eu acho que é segunda, né? Tô meio perdida nos dias. Mas é segunda-feira. E... enfim, gente. Ontem eu postei nos meus stories, não sei se alguém viu, que eu tava criando o meu bebê, né? Não sei se deu pra perceber, mas eu tô criando uma página bem linda, um evento muito legal. E logo logo ela vai estar pronta e eu vou lançá-la pra vocês. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu tô bem feliz. Enfim, o que a gente vai falar hoje, né? Tava aqui refletindo, porque eu sempre medito antes, né? Tipo, sento aqui, às vezes as respostas vêm pra ver o que eu vou falar com vocês. E aí tava vendo muito forte essa questão da nossa falta de beleza, né? E a gente já viu que essa falta, ela acontece na nossa mente. Então, conforme o meu processo de autoconhecimento, da cura das distorções da beleza, o que eu percebi que tudo aconteceu na mente mesmo, né? E tudo é o que a gente cria, né? Já que o todo é mental, então o nosso sofrimento, a nossa dor, nossos enredos, aquilo que te traz um desconforto e machuca, é algo que está relacionado à sua mente. Então você precisa trabalhar a sua mente, você precisa manter ela forte, você precisa ter práticas para poder entender isso. Só que como tudo na vida é um processo, né? É um processo onde você se compromete e você vai trilhando esse caminho aos pouquinhos, né? Então, a falta de beleza, ela tá na nossa mente. E a gente precisa aprender a ser generoso com o nosso processo, né? Porque eu sei que muitas vezes quando a gente tá numa situação onde você não tá bem com aquilo te traz sofrimento, a primeira coisa que a gente quer tirar, né? Que é tipo, ai meu Deus, eu não quero sentir isso aqui, tira da minha vida. E na verdade não, né? Toda vez que a gente tem uma experiência onde ela mexe com você, é importante que você olhe para essa experiência e diga, meu Deus, olha aqui o que o divino tá me trazendo, né? E aí eu tava aqui refletindo e veio muito essa questão, né? De tipo, eu tive uma experiência onde que mexeu muito essas questões da beleza, né? E principalmente a questão da rejeição também. E eu lembro que foi uma experiência onde eu fiquei muito perdida, eu não soube lidar com ela. E ela me trouxe bastante sofrimento, assim, né? Nesse sentido de não saber lidar, né? E eu lembro que, né, como eu já me autoconheço há um tempo, eu tava fazendo os atendimentos com a No, eu fui olhar pra isso, né? Dizer assim, nossa, essa experiência que ela me trouxe sentimento de inferioridade, de rejeição. O que está acontecendo, né? Só que quando você não se autoconhece, a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar a culpa no outro, né? Então é muito mais fácil, de primeiro momento, você botar a culpa em alguém, dizer assim, nossa, eu me senti inferior e rejeitada porque essa pessoa me deixou assim, né? E quando você se autoconhece, você se responsabiliza pelo seu processo de evolução, o que acontece? O que as coisas começam... Você começa a integrar isso e você começa a entender. Então é um processo mesmo que você precisa ter muito amor e generosidade com você. Porque você vai entender nesse caminho que não é o outro, é você.
Então, se eu, Gabriela, em algum momento eu me senti inferior, me senti rejeitada, não foi porque essa pessoa me tratou mal. Não foi porque essa pessoa falou algo que pudesse ter me desrespeitado. Porque em nenhum momento essa pessoa fez isso comigo. Foi porque eu tinha essas questões. E aí eu tinha tantas essas questões que precisava trabalhar em mim, que o divino veio e trouxe a pessoa perfeita para que eu pudesse olhar para essas questões e dizer: caramba, eu tô me sentindo mal aqui, tô me sentindo inferior, tô me sentindo rejeitado. Por que eu tô me sentindo assim? Então, e essa coisa, e isso, né? Essas questões, elas emergem, elas surgem através das pessoas. E quando a gente está comprometido com os processos, a gente olha para isso. E aí foi o que eu fiz. Eu olhei para essa experiência e disse: cara, nossa, eu tive que sair, né? Porque é importante quando você tá num processo que você tem essa experiência que ela mexe com você, que te traz muitas sensações e que você traz esse sofrimento, esse desconforto, dizer: cara, eu tô me sentindo mal com isso. Você tem que pegar e dar esse espaçamento para olhar, dizer assim: nossa, eu preciso olhar para isso. Não é a primeira vez que tá acontecendo essa experiência, entende? Já é várias experiências. E eu, no meu caso, essa questão de inferioridade e de rejeição era algo que estava acontecendo há muito tempo. Então eu peguei e digo: caramba, de novo isso, né? E por que será? Em que momento que eu me senti que, tá lá no passado, acessei essa memória que me trouxe a mesma sensação, esse mesmo desconforto de inferioridade, de rejeição. Nossa, tá aqui a situação, por que eu tô me sentindo assim? E aí você se compromete. E a primeira coisa no processo é você se comprometer. Comprometer com o seu processo de realmente olhar para essa questão e dizer assim: eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais, eu quero trabalhar, eu quero que o universo, quero que o divino me mostre. Então é um comprometimento, é a sua intenção de você querer parar com o loop, né? Porque muitas experiências, quando a gente atrai e você fica revisitando elas, é porque você ainda não curou, porque você ainda não viu, porque você não se comprometeu com o seu processo de evolução. É simples. Você não está comprometido. Você não conseguiu olhar em profundidade, então você precisa ter essa intenção e esse comprometimento forte. Então, nesse processo, nessa experiência, eu olhei para ela e disse: não quero mais, sabe? Tipo, não quero mais me sentir inferior, não quero me sentir rejeitada, eu quero ser eu não quero sentir que toda vez que eu converse com alguém, eu acho que essa pessoa não me entende, eu não quero mais sentir isso. E aí foi quando eu me comprometi. E aí fui olhar para essa experiência, e aí percebi que tinha memórias do passado que revisitavam, né, e me traziam a sensação de novo. E aí foi quando eu vi que era falta também nessa questão da beleza, da distorção da beleza, né? De tipo, de realmente entender que eu precisava olhar, porque eu precisava, que tinha várias questõezinhas, né? E aí a gente vê também que no processo é bem interessante. Você vai entender que às vezes você acha que é uma coisa e é outra também, né? Porque eu dizia assim: nossa, eu me sentindo inferior aqui, mas o que é isso, né? Aí eu vi que no meu processo era várias coisas relacionadas à beleza também. Mas eram muitas coisas internas, tipo assim, era falta de amor próprio mesmo, de tipo assim, não saber valorizar os meus valores, né? De dizer: não, isso aqui é importante, isso aqui não é. Realmente ter força interna, sustentar a minha verdade. Então, assim, foram várias coisinhas que eu fui vendo e que eu precisei trabalhar de pouquinho em pouquinho pra curar essa raiz, entendeu? Então, tipo assim, tem a raiz aqui, né? Só que assim, tem várias outras coisinhas que eu preciso olhar. E aí você vai ver que pra você chegar na raiz, você vai ter que curar. Então, eu tive que curar o quê? Amor próprio, né? Tive que sustentar a minha verdade, tive que aprender a ter empoderamento, força interna,
tive que trabalhar muitas coisinhas até chegar na raiz e dizer assim, caramba, a rejeição tá aqui. E achei. E aí você vai perceber que no seu processo é assim, porque você já quer uma solução logo, né? Então você tá sentindo, às vezes, a experiência trouxe sofrimento, trouxe desconforto, e você, nossa, já quero olhar, já quero curar. E não é assim que funciona. Demora um tempo, né? Não digo assim, eu acho que quanto mais comprometido você tá, a cura ela vem mais rápido, sim. Porque tudo que acontece, você observa, você olha, nossa, tem algo que eu preciso aprender aqui, então você vai se comprometendo. Mas a partir do momento que você não tem esse compromisso tão real, a cura ela vai acontecer conforme a proporção que você tá doando, que você tá intencionando essa cura, entende? Então, o que eu vi é que quando eu me comprometi mesmo, né, e em olhar para essas questões, então, por exemplo, quando eu tive que olhar para essas questões, eu tava lá em Urubici, né, fiquei quase 3 meses lá. E lá foi muito forte porque eu tive que olhar para dentro e olhar só para mim, assim, então não tinha desvio de nada, não tinha interferência de ninguém, era eu e Deus ali, eu e o divino. E eu falei, vou me comprometer em me curar, eu preciso olhar para isso, porque eu não quero sentir mais. E aí foi um processo bem intenso, foi um processo onde eu tive várias liberações que eu nem pensei que eu tinha, né? Trabalhei muitas coisas que eu pensei que eu nem precisava. Então você vai ver que no seu processo você vai ter isso, né? De você não vai achar raiz de primeiro momento, você vai curar primeiro, sei lá, daqui a pouco, eu no meu caso, né? A falta de insegurança. Por que falta de insegurança? Porque eu não confiava nas coisas que eu fazia, não confiava na minha verdade. Ah, então agora eu, Gabriela, vou começar a confiar nas coisas que eu acredito. Então, por exemplo, quando eu comecei a postar os meus textos aqui, foi muito essa prática de dizer assim, eu preciso aprender a me vulnerabilizar, porque é o primeiro passo para mim me curar. Então, eu vou começar a sustentar a minha verdade, aquilo que eu acredito. Então, eu vou começar a publicar os meus textos da forma como eu vejo a vida e vou fazer isso porque isso me faz feliz. Então, assim, foi esse comprometimento que eu tive e foi a minha prática. Então, quando eu falo, eu posto meus textos aqui, é uma prática de me vulnerabilizar, é uma prática de sustentar minha verdade, é algo em que eu faço pro meu processo de cura, entende? Então, eu tive que começar a fazer isso para dizer assim, não, agora eu tenho confiança no que eu tô fazendo, então eu tô indo pro caminho que tá me fazendo feliz, né? Então você vai perceber isso, né? E aí, relacionado à beleza, foi muito isso também. E aí eu vi que essas questões dessa experiência que eu tive de inferioridade e rejeição era muito relacionada à raiz da distorção da beleza. Mas foi uma experiência, foi uma relação que eu tive com uma pessoa em que ela me despertou todas essas coisas. E aí, tipo, você olha e pensa assim, nossa, tipo, do primeiro momento, uma relação com alguém pra ter alguma coisa relacionada à beleza são coisas diferentes. Mas no fundo, é só uma experiência que te emergiu tudo que você precisava olhar e que a raiz do problema era isso, entende? Então, tipo assim, de uma relação emergiu todas essas questões do núcleo principal, que era a fonte da distorção da beleza. Então, você vai ver que vai acontecer isso no seu processo, né? De você ver que vai ter uma raiz. E essa raiz nem sempre é da experiência que você teve, vai ser de outra. Então, a falta de beleza acontece na mente. E aí, todo esse processo, todo esse rolê, a gente vai entender que é na mente que acontece, né? Então, por exemplo, essa rejeição, falta de inferioridade, era algo que a minha mente me enredava, a minha mente fazia com que eu não confiasse nas coisas que eu falava, porque eu achava que ninguém ia me entender ou ia me escutar. Essa questão de, tipo, saber pôr limites, dizer assim, nossa, você vai até aqui, porque aqui
se você passar para cá, você vai estar interferindo no meu processo, das minhas escolhas. Então, o limite é até aqui. Então, eu tive que aprender realmente a me empoderar, né? Porque faltava mesmo essa questão da beleza e que ela acontecia na mente. Então, é importante entender que se você também tá passando por algum processo relacionado à beleza, saiba que você vai precisar fazer esse processo de autoconhecimento para limpar e purificar a sua mente, né? E eu senti muito de trazer isso hoje, porque na mentoria a gente vai falar muito sobre isso, né? De realmente ter essas práticas que elevem seu campo de energia, mas que você faça essa limpeza e essa purificação da sua mente. Porque a falta de beleza, ela tá ali. Só que você vai precisar, muitas vezes, achar o trauma, né? A raiz dessa distorção que você criou. E isso ela vai para vários caminhos, mas a partir do momento que você tá comprometido, as coisas vão começar a surgir, vão começar a vir. E você vai começar a entender, nossa, olha só, quando eu me senti assim, foi isso, isso e isso, né? E aí essas práticas são muito importantes, então eu vou trazer vários tipos de práticas, né? Uma que eu até comentei é a escrita. Então eu, Gabriela, escrever, de manhã cedo eu sempre faço isso, eu sempre escrevo sobre algo que aconteceu no dia e que me incomodou, que me chateou ou que eu possa ter feito alguém se sentir mal. Eu olho pra isso e digo, cara, aconteceu isso no meu dia, isso aqui não foi legal. Por que isso aconteceu? Por que eu atraí essa experiência? Por que será que eu me senti mal aqui? E aí eu escrevo sobre isso. E quando você escreve, você vai trazendo clareza, porque você sai da sua mente, né? Porque a gente acha que ficar só aqui racionalizando é isso que precisa fazer. Na verdade, não. Você precisa sair da mente. Então, sai da mente, vai pro papel e escreve. Você vai ver quanto é libertador escrever e se vulnerabilizar. De olhar pra você e dizer assim, cara, eu me senti inferior aqui, me senti rejeitada, sabe? De primeiro momento, era difícil falar isso pra mim, admitir, né? Porque o que acontece? A mente, ela nunca quer admitir, o ego, ele nunca quer admitir que você tá errado, que você tá sentindo de determinada forma. Então, dizer assim, nossa, me senti inferior aqui, isso pra mim era difícil falar. Mas a partir do momento em que eu me comprometi e eu vi que eu tava nesse lugar, eu disse, estou me sentindo inferior, estou me sentindo rejeitada? Ah, bom, então agora eu vou ter que me comprometer, porque eu não quero mais me sentir assim. Então, de primeiro momento, a mente, ela faz isso, ela faz esse jogo. Ela não quer que você olhe para essas questões, né? E a gente precisa aprender a limpar e purificar. A mente, ela pode ser a nossa amiga, ela pode trazer muitas reflexões incríveis, mas de primeiro momento ela é muito nebulosa, né? Ela é que nem um vidro de carro, assim, sabe? Quando chove, fica embaçado e você não tá enxergando nada lá fora. A mente, ela é assim, a gente vem com a mente assim. E a gente vem com a mente assim porque são vários processos reencarnatórios, né? São várias vidas, são várias questões que a gente traz e que a gente tem que trazer luz pra consciência. Então, muitas coisas a gente vem realmente com essa mente nebulosa, com várias questões que você vai ter que pegar um paninho e aos pouquinhos ir limpando esse vidro, limpando essa mente, dizer assim, mente, tá tudo bem, você não precisa mais ter, você não precisa mais sentir assim, entende? Vamos limpar e purificar aqui. Nossa, tô sentindo inferioridade, você não precisa mais sentir assim, não existe superior e inferior, tá todo mundo no mesmo processo, então vamos limpar e purificar a mente aqui. Então, você vai ver que no seu processo a mente tem esses mecanismos, né? E você vai ter que limpar e purificar a todo momento. Você vai ter que ter práticas para que você leve seu campo de energia. Por um determinado momento, aquilo que você sentia, por exemplo, nessa questão de inferioridade e rejeição, você não vai sentir mais. E se o divino trouxer uma experiência para você, que você sinta que ainda tem, olhe para a experiência e diga, nossa, o divino tá me trazendo mais uma experiência para me olhar a rejeição que eu ainda não curei.
caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Nossa, tenho que lembrar das minhas práticas, né? De todas as práticas que eu faço para ir limpar e purificar isso. Porque em algum momento da sua vida, às vezes você vai atrair de novo, porque é assim que acontece, a gente vai atraindo as experiências até que a gente cure, até que o momento que você não vai precisar mais se sentir do jeito que você sentia, né? Essa sensação. Então você vai olhar para essa experiência que eu divino trazer e você não vai sentir mais nada. E aí, quando você não sentir mais nada, você vai ver, caramba, eu curei aquilo que me incomodava, porque se fosse naquela época, na Gabriela, daqui um ou 2 anos atrás, eu ia olhar para aquela situação, eu ia ficar, meu Deus, tô me sentindo inferior, rejeitada, eu tenho que curar, sabe? Eu ia entrar nesse desespero. Vai ter um momento da vida que você vai trair a mesma situação que 2 anos atrás você se sentia desse jeito, você não vai se sentir mais. Isso é só uma constatação, uma comprovação de que você curou em profundidade, porque você realmente se comprometeu em curar. Então, para finalizar, né, esta live, a nossa falta de beleza está na mente. Então a gente precisa ter práticas para limpar e purificar a nossa mente. E a gente tem muito amor e ser generoso com o nosso processo, não querer arrancar as coisas. É você olhar para isso e dizer assim, caramba, de novo essa experiência, de novo esse looping. O que eu posso aprender aqui? E aí você se compromete, vai limpando e purificando a mente. E quando vê, você cura. E aí você tá bem no mundo. Você tem força interna, você sustenta a sua verdade, você se empodera. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa em que você entendeu esse processo e que de alguma forma você também vai poder compartilhar isso com outras pessoas e ajudá-las também no processo delas, né? E é isso que eu sinto que eu tô fazendo aqui. Toda vez que eu me curo, toda vez que eu me comprometo, eu sinto que eu posso estar aqui, eu posso contribuir com vocês também. Tá bom, gente? Era isso que eu queria dizer hoje. Espero que vocês absorvam essas informações com o coração aberto, com a sua vulnerabilidade também. É muito importante, muito, muito, muito importante. Isso foi o que me libertou e que fez o meu processo de cura ser muito mais forte e foi a vulnerabilidade, foi eu me vulnerabilizar e olhar pra mim e dizer assim, não é o outro, sou eu. Se eu tô sentindo isso é porque tá em mim e eu preciso curar isso que tá em mim. Porque a partir do momento que o outro fizer algo e eu não sentir isso, não é meu, é do outro. E quando a gente entende isso, que a gente é espelhos, né, das pessoas e que aquilo que incomoda aquilo que eu vejo no outro e que incomoda em mim é porque ainda tá em mim. E por que tá em mim? Só que a gente precisa entender que às vezes a nossa interpretação muitas vezes vai estar errada. E você não precisa olhar para essa interpretação de primeiro momento e dizer, não é meu isso aqui. Não, você olha e diz assim, bom, se incomodou, é porque tá em mim. Então, qual é a interpretação que eu tô tendo aqui? É essa, mas ela não tá coerente, não tô conseguindo entender ainda, tá? Mas se tá incomodando, tá em mim. Então, você precisa admitir, a sua mente, ela é tão forte, ela incomoda tanto você, que você não vai querer admitir isso. Mas é importante entender os mecanismos que ela faz. E um mecanismo é esse, às vezes não é admitir, achar que você que tá certo. Mas se você trouxe essa experiência para sua vida, é porque você precisa olhar para isso. Então, se incomoda no outro, então vamos sempre olhar isso, né? Acho que dá para criar um mantra aí, né? Se incomoda no outro é porque ainda tá em mim, existe em mim isso. E por que existe em mim? E aí você vai olhando. E aí quando vê, você vai entendendo, vai se aprofundando na sua cura. E quando vê, vai vir algo, vai instalar alguma coisa, vai vir uma memória, vai vir através de uma mensagem, você escutou alguém e você, caramba, era isso. E é isso que vai acontecer, tá bom? No seu processo. Enfim, gente, um beijo no coração de vocês, muita luz, muito amor. Gratidão para quem tá aqui, quem tá ouvindo, amo muito vocês.
E logo, logo eu vou trazer uma novidade muito linda também que vocês vão adorar, tá bom? Um beijo e até amanhã.